Seja bem-vindo. Hoje falamos das Jornadas Agrícolas da Praia da Vitória, mas por enquanto saiba que já foi assinado o contrato para a empreitada de reformulação do plano de acessos ao Hospital da Horta. A obra durará 4 meses, com um investimento superior a 404 mil euros. Com um acesso condigno ao novo edifício da Unidade de Saúde do Faial, fica também garantida a circulação em todo o perímetro do hospital, com 56 novos lugares de estacionamento. A partir de 31 de maio, os residentes das freguesias e vila da Praia da Vitória passam a dispor de mais um dia de recolha de resíduos indiferenciados pela empresa municipal Praia Ambiente. O objetivo é tornar o concelho mais limpo e saudável, com uma maior higienização dos espaços públicos e dos equipamentos de recolha. Através da Câmara Municipal pode encontrar os novos dias de recolha. A Câmara Municipal da Praia da Vitória voltou a colocar na sua agenda as jornadas agrícolas, considerando importante debater um dos principais motores da economia açoriana. Depois de um ano de paragem devido à pandemia, a Câmara Municipal da Praia da Vitória voltou a organizar as Jornadas Agrícolas. Nesta 13ª edição, falou-se da otimização de recursos no setor, olhando para a saúde, sustentabilidade e produção. Tema este que divide opiniões, tendo em conta a adoção do modo de pastagem. Quem é que está nessa sala, que é produtor de leite e que tem vacas, que não acha, ou que não quer, que a base da sua alimentação seja erva verde? Queria ir ter erva verde suficiente para as minhas vacas e não comprar 1 quilo de ração, nem 1 quilo de mais nada. E elas produzirem bem e serem saudáveis com boa matéria sólida, boas gorduras e boa proteína. Isso é o que eu queria. Isso é o que eu queria, isso é o que todos nós gostávamos. É possível? Não sei. Temos dimensão e área disponível para ter esse tipo de produções na região. Nós temos um problema, temos é mar, estamos limitados. O grande desafio para o próximo Governo Regional, ou neste Governo Regional, é aumentar substancialmente a florestação na região dos Açores. Que há muita zona que não serve para pastoreio. Serve para subsidiação, mas não serve para pastoreio. Ora, claro que não adianta de nada nós semearmos uma boa pastagem e depois fazermos um mau maneio e não a aproveitarmos. E acabamos por ver isso vezes demais aqui na ilha, devido a não só mau pastoreio, mas também excesso de encapeçamento. E o Sr. Jorge Rita dizia que nós, se calhar, não temos erva suficiente para alimentar as vacas. Se calhar não temos também por mau maneio e por excesso de encapeçamento. E esse excesso de encapeçamento, o senhor também sabe bem que quando se paga por vaca, nós temos mais vacas. E o que importa no setor, eu acho que não é ter mais vacas nem produzir mais leite, é o rendimento do produtor, e o senhor também defende isso como todos os produtores. Portanto, eu acho que nós temos de deixar de falar em litros e começar a tentar perceber se os 30% da produção do leite nacional nos Açores, o que é que isso representa e se nós estamos a produzir esse leite da maneira correta ou não. Criar uma agricultura sustentável, seja a nível ambiental ou financeiro, algo que trouxe à mesa o exemplo da Irlanda. Reduziram a sua alimentação à base das rações, mas aumentaram em 400 milhões de litros de leite na Irlanda. Mas a Irlanda tem área e espaço suficiente para ter as suas vacas em pastoreio. Se não fosse, não conseguia aumentar esse tipo de produção. Mas a Irlanda, mas isso aqui é para os nossos homens da indústria, a Irlanda exporta para 120 países, 119 mais precisamente, produtos lácteos para 119 países. A região autónoma dos Açores expede mais 70% para o continente e o exporta 10 ou 12%, se é que chega para outros países. Aqui é que está a diferença. A venda, a grande diferença da região autónoma dos Açores está, não é só na produção,
Reajustamentos devem ser feitos, que a gente não fez tudo bem feito. Não vale a pena a gente pensar que aquilo que fizemos é que foi bem feito e que os outros fizeram mal feito. Não. Nós fizemos algo mal feito, continuamos a fazer algo mal feito, os outros. A questão é, quando se fala de estratégias, qual é a estratégia que está a falhar redondamente na região autónoma dos Açores, no meu ponto de vista, em relação ao leite? E aceito a contrariedade e é bom que até para a discussão. Tem a ver essencialmente com a venda do produto final e não com o modo de produção. A Irlanda aumentou a sua produção à custa do aumento da dimensão das explorações e à custa da conversão de explorações de carne em explorações de leite. O rendimento foi garantido não porque se produziu com produtos importados, mas porque se produziu com os produtos que são lá produzidos, a erva. Portanto, se a nossa área não cresce, nós não devemos ambicionar aumentar produções à custa de recursos importados. Nós temos de pensar naquilo que produzimos e pensar na melhor forma de valorizar não só a pastagem, mas também o leite. E nós só vamos valorizar o leite se o leite que produzimos corresponder efetivamente à imagem que nós vendemos. Caso contrário, nós estamos a vender fraudes. Nesta linha de pensamento é necessário refletir sobre a internacionalização de mercados, um debate de ideias que nos faz pensar se devemos olhar para a quantidade ou para a qualidade. O nosso modo de produzir está bem estruturado, apenas temos que procurar mercados que valorizem melhor os nossos produtos e fazer o trabalho que já foi feito em diversos países, que é procurar nichos de mercado. Nós temos um produto que nunca vamos ser competitivos pela quantidade nem pela dimensão, mas sim pela qualidade. Aí temos que procurar mercados de nicho, mercados que valorizem aquilo que nós produzimos e passar, acima de tudo, muito mais a nossa imagem de marca, a nossa imagem de protecionismo ambiental também, que está muito em voga. Nós açorianos e as nossas produções estão muito bem estruturadas e temos um patamar superior aos nossos colegas da Europa para integrarmos o que a Europa pretende até 2030, que é passar a 25% das suas produções por um modo de produção mais amiga do ambiente. Se nós compararmos os Açores, ou a agricultura dos Açores, à agricultura nacional, ou europeia, ou mundial, a nossa agricultura não tem a mínima importância. A nossa agricultura nunca vai ter a mínima importância. As nossas 9 pedrinhas que nós temos nunca vão produzir nada que se veja num panorama europeu e nacional. Apesar dos tais 30% de produção de leite que nós temos, no âmbito aqui dentro do panorama nacional, se nós formos para um outro país da Europa, a Alemanha, ou se formos para a América, nem sequer é preciso meia dúzia de produtores para produzirem tanto leite como os Açores produzem. Só que, talvez concordem comigo também, se nós olharmos para a agricultura dos Açores numa perspectiva diferente, se nós tivermos se nós passarmos a olhar, não medindo a grandeza, não pela quantidade e pela qualidade, eu acho que aí os Açores podem dar cartas. E nós temos vários exemplos. Nós temos o nosso mel que ganha medalhas nos concursos onde participa, nós temos o nosso vinho que ganha prémios internacionais também a miúdo, nós temos a banana que é muito apetecida, só não é apetecida porque ainda não provou. Cada exploração tem de adequar o seu maneio às condições existentes e, como foi debatido, para ter o melhor leite do mundo, basta saber potenciar os recursos. Quanto a modos de produção, mais ou menos pastagem, a pastagem eu acho que é sempre essencial, explorações maiores ou mais pequenas, mais produção mais intensiva ou menos intensiva, eu acho que cada um é que sabe fazer as medidas e a avaliação do que pretende para a sua vida. As pessoas, às vezes, quando têm mais alguma idade, querem desacelerar. Os mais jovens que pretendem acelerar, eu acho que isso não há um fato à medida. E querer vestir o fato no vizinho, isso então ainda é mais grave. Penso que a informação circula, as pessoas têm informação bastante. Eu, como produtor e dirigente associativo, vejo explorações pequenas muito rentáveis, vejo explorações médias rentáveis, vejo explorações grandes rentáveis e também vejo nas mesmas dimensões explorações com grandes problemas também. Cada exploração é cada exploração, cada caso é um caso. Não há explorações iguais, não há ilhas iguais e cada um terá a liberdade de produzir do modo que entender.
caberá ao Governo Regional, de facto, identificar, aconselhar, planear, mas nunca impor uma ideologia produtiva. Crescer de forma sustentável também implica dar destaque às pequenas e médias explorações. É urgente valorizar a profissão e, acima de tudo, cativar os jovens agricultores. Há falta de mão de obra e os homens do amanhã são a esperança do setor, devendo ser feita uma aposta na sua qualificação. Com Covid ou sem Covid, a agricultura continua a ser um dos principais motores de desenvolvimento da nossa região, mesmo numa era em que se fala tanto da digitalização, de teletrabalho. É preciso não esquecer que para carregar na tecla é preciso comer. E são os agricultores que colocam o alimento na mesa dos açorianos. O bem-estar animal e, como foi referido aqui, o bem-estar dos produtores também. Nós precisamos criar condições de trabalho, senão o rejuvenescimento e a integração dos jovens no sector será impossível. Que nenhum pai quer transferir para o seu filho algo que não seja bom. Não quer atribuir ao seu filho um futuro que não aporte rendimento e qualidade de vida acima de tudo. Esta ideia que o produtor tem que ser pobrezinho, andar sujinho, trabalhar 10 ou 12 a 16 horas por dia, isso tem que ser ultrapassado. Senão, daqui a dias não temos produtores, nem de leite, nem de carne. Principalmente de leite, que tem sempre aquela questão das ordenhas, dos momentos de ordenha que alonga muito a tarefa ao longo do dia. As pessoas têm esquecido que houve muita mão de obra que emigrou, houve muita mão de obra que transitou do setor agrícola para a construção, que foi o boom da construção a partir dos anos 80. Aqui na Terceira foi muito evidenciado pela tragédia que assolou a ilha no sismo na altura, e a partir daí todas as ilhas, e não só, e o próprio país, de onde houve um grande crescimento no PIB regional e nacional, foi na construção. E isso, obviamente, toda a gente foi canalizado para a construção. E ficaram os resistentes, os chatos e os com menos habilitações, e aqueles que gostam de trabalhar 365 dias por ano, que são os produtores de leite. Que chatice. Tiverem que continuar a produzir 365 dias por ano, trabalhar todos os dias. É uma grande chatice, até para as próprias famílias, quando ficam em casa, que sabem que parte da família tem que trabalhar 365 dias por ano. Este tipo de produção que nós temos na região, e é bom que as pessoas não se esqueçam, que durante muitos anos, quando havia prejuízo nessas produções, raramente haviam apoios. Portanto, queimava a batata ficava queimada. Queimava as hortícolas ficavam queimadas. Tudo o que era produções nessas áreas, queimava, ficava destruído, não havia ajudas. Depois começou a haver umas ajudas às intempéries. Umas pela União Europeia e outras dos orçamentos regionais. E outras até com candidaturas à União Europeia. Para além do tema da valorização do leite e da carne de bovino dos Açores, com comparação de custos e maneios, também houve destaque para o futuro da fruticultura na região e para o impacto das alterações alimentares na saúde. Um convite para olhar para a agricultura biológica de outra forma. Se nós cruzarmos a saúde com a agricultura, o resultado é, necessariamente, a agricultura biológica. Por outras palavras, se nós quisermos ter agricultura, nós temos que ir atrás da saúde. E se nós quisermos saúde, nós temos que ir atrás de uma boa base da nossa alimentação, que é, mais uma vez, a agricultura biológica. Dentro desta agricultura biológica que ela precisa aquilo que os outros precisam também, precisa da produção, e aí tem sido feito um caminho que acho que está à vista, principalmente aqui na Terceira, através dos nossos cooperantes que temos também noutras ilhas, mas essencialmente na Terceira o caminho tem sido mais trilhado. Precisamos também dos clientes, aí a Biosórica também tem feito alguma sensibilização da comunidade, eles têm existido com tendência ainda a aumentar, e há uma coisa que eu acho que é, hoje, neste momento, o grande desafio para esta agricultura biológica, que são os canais de escoamento. Não vale a pena incentivar a produção, não vale a pena haver gente que queira comprar se não tiver uma porta aberta onde eles possam comprar. E esses canais devem ser canais de escoamento especializado. Este é um dos principais setores de atividade económica dos Açores e os desafios vão muito além de mudar formas de maneio. Aliás, os pedidos têm sido feitos. Cada vez mais somos confrontados com pedidos
de produtores, de agricultores, dos diversos setores, seja da fileira do leite, seja da carne, seja da horta e da floricultura. Aquilo que é importante para a Câmara Municipal, cada vez mais nós temos pedidos para abrirmos caminhos agrícolas naquilo que hoje são caminhos de servidão, cada vez mais temos pedidos para alargar antigos caminhos de servidão ou pequenas canadas para que os tratores possam passar. Cada vez mais temos pedidos para fazer maior penetração da nossa rede de água. Cada vez mais temos pedidos para a asfaltagem de pequenas vias. Aquilo que, com toda também a sinceridade, vos transmito é que a Câmara Municipal, em todos os domínios, procura fazer o melhor pelos seus concidadãos e, naturalmente, o setor agrícola, pela importância que tem, procuramos também fazer o melhor. Só que há algo que é fundamental também nós termos, que é o instrumento financeiro. E no momento em que também se discute o próximo quadro comunitário, é possível, e acredito, sem tirar, e atenção, isso é importante também que fique bem claro, sem tirar dinheiro, sem tirar fundos comunitários ao setor agrícola, basta que aqueles que são os fundos que estão disponíveis para as autarquias locais, ser possível nós podermos fazer candidaturas para caminhos agrícolas, para acessibilidades agrícolas, para penetração de rede de água nas explorações agrícolas. Basta aqueles que são os fundos comunitários que estão ao dispor das autarquias, nomeadamente das câmaras municipais, também ser permitido nós podermos candidatar projetos a este nível. O melhoramento do nosso rendimento também se faz através do melhoramento das estradas, da rede de água e da eletrificação das explorações agrícolas. Já muito foi feito, mas muito há a fazer. Os grandes desafios da agricultura açoriana, no entanto, são outros, como valorizar o que produzimos, onde estamos e para onde queremos ir, que modelo devemos seguir. De facto, hoje em dia importamos em demasia e também exportamos muito, mas em produtos de baixo valor acrescentado. Devido a esse facto, em muitos casos, o custo de produção é superior ao pago pela indústria e ficamos em alguns casos, e esses casos são conhecidos, demasiado dependentes dos apoios europeus e regionais. Nem tudo é culpa da indústria, já sabemos que a indústria em Portugal continental e nos Açores, ainda mais, é pouco proativa nos preços. Será uma situação cultural? Terá a ver com a capacidade financeira do consumidor? Será das grandes superfícies comerciais? Sim, todos têm a sua cota de culpa. No entanto, esta associação apresenta ou reapresenta algumas ideias para o melhoramento do setor agrícola açoriano. Porque se queremos impor regras aos outros, também temos de impor regras a nós próprios. O regresso da regra do encabeçamento para todas as explorações agrícolas dos Açores. Desligar as ajudas da produção de forma a aliviar o esforço produtivo. Aplicar um teto máximo nas ajudas e que estas ajudas sejam distribuídas por escalões, ou seja, de uma forma semelhante às indenizações compensatórias. Propostas que ficam em aberto na procura por melhores dias neste setor. O atual quadro comunitário não é favorável e, no que toca a questões da União Europeia, existem algumas batalhas pela frente. O POSEI é um instrumento que reconhece a geografia. É um instrumento que está previsto no artigo 349 do Tratado da União Europeia. É um instrumento que permite a equidade, a coesão e a solidariedade com as regiões ultraperiféricas. E se assim o é, não faz sentido nós, do nosso dinheiro, continuarmos a fazer um esforço para colmatar o déficit que a União Europeia o devia fazer. Nós fazemos isso, mas o objetivo é substituir o dinheiro regional pelo dinheiro comunitário. Há uma guerra aberta com o POSEI por este reconhecimento, com as regiões ultraperiféricas. Todos nós conseguimos, nesta batalha, manter a dotação do POSEI até 2023. Mas para lá de 2023, a União Europeia tem que substituir, em parte ou na totalidade,
o dinheiro, o esforço regional. Então, assim, por que não? Se não for assim, deixa de ser um instrumento comunitário de reconhecimento da dimensão geográfica das regiões ultraperiféricas e passa a ser um instrumento regional. E se é um instrumento regional, nós não precisamos da União Europeia. Esta é uma questão fundamental. Nunca esquecer esta reivindicação. A outra tem a ver com os fundos comunitários. Como sabem, o Pró-Rural é prorrogado por mais 2 anos, durante 21 e 22, são anos de transição, e nestes 2 anos de transição debate-se o futuro dos próximos fundos comunitários a partir de 2023. E há algo que está em cima da mesa que nos assusta e não pode acontecer. É a perda de decisão da proximidade. Nós estamos em risco se o Estado português, que é o ativo jurídico de negociação em Bruxelas, se o Estado português não reivindicar e utilizar a presidência do Conselho da União Europeia, que termina em finais de junho, de os Açores não terem um programa próprio. Haver uma centralidade daquilo que não acontecia até agora. Ou seja, os fundos comunitários estarem a ser decididos em Lisboa e não nas regiões autónomas dos Açores. Ou seja, as regiões autónomas dos Açores perderem a sua fatia e perderem a decisão. Desde a entrada da candidatura até à decisão do projeto de investimento, somos nós que decidimos. Quem paga é o IFAP. Bom, a perda dessa decisão vai levar a mais burocracia, a mais reivindicação, a mais atritos políticos, algo que nenhum agricultor quer, algo que nenhum governante dos Açores também quer. Não é descabido fazer uma revisão da legislação regional. A Lei de Orientação Agrícola está desajustada da realidade. É necessário dar aos empresários mais recursos humanos e financeiros. É uma lei que precisa de ir ao encontro daquelas que são as nossas necessidades, mas também daquilo que são as novas definições para que o agricultor ou o produtor de agroalimentos não fique prejudicado. A Lei de Orientação Agrícola deve incorporar, por exemplo, a nova definição de sustentabilidade. A sustentabilidade é uma palavra que entrou recentemente na nossa dialética. Significa que as atividades têm que ser viáveis e duráveis. Mas sustentabilidade não pode ser fazer mais com menos nos Açores. Sustentabilidade nos Açores, no caso agrícola, tem que ser ter mais para fazer mais. Se nos exigem mais, nós temos que fazer mais também. A Lei de Orientação Agrícola em termos políticos, na nossa lei fundamental, no nosso Estatuto Político-Administrativo, tem que ser alterada para reconhecer a sustentabilidade, a naturalidade e a competitividade. Nós temos que continuar a ser competitivos. Assim se resume as jornadas agrícolas que habitualmente aconteciam durante 3 dias. Agora, em apenas 2, mostrou-se a resiliência do setor, mesmo em tempo de pandemia. Todo um trabalho desenvolvido, sem esquecer o que ainda há por fazer. Antes de terminarmos, fique com a habitual sugestão. Dia 29 de maio, pelas 21h30, a Filarmónica União Praiense atua no auditório do Ramo Grande, trazendo o espírito e som da tauromaquia. Os ingressos custam 3 € e podem ser adquiridos na Academia da Juventude e das Artes da Ilha Terceira ou no próprio auditório 2 horas antes do espetáculo. Quanto a mim, despeço-me por hoje. Tenham um bom fim de semana.